Fala aí pessoal, tudo bem? Michel Mick aqui do canal Geração Inverter. E hoje estou aqui mais uma LG. Essa aqui é uma LG Inverter 22.021. Vocês não vão conseguir ver realmente porque ela está sem a carenagem. Ela está no meu stand de teste. E aqui levamos uma surrinha aqui de uma manhã nessa máquina. Agora ela está acelerando. Estão vendo que ela está rampeando, ela está rendendo. Qual era a reclamação do cliente aqui? Que esse equipamento ele ligava, funcionava, porém não tinha rendimento. Ele falava que a aceleração do compressor parecia que ficava no mínimo e não saía disso. A máquina chegou bem suja pra gente. Primeiro tivemos que fazer uma lavagem, né, uma higienização da condensadora, porque não tem como fazermos testes com o equipamento sujo, serpentina obstruída. Nós vamos ter falsas leituras, né? Um falso diagnóstico. Mas mesmo assim, depois de feito essa revisãozinha, esse equipamento não rendia. E tudo bem, demoramos aí uma manhã para poder descobrir, porque é uma coisa que não é comum, mas tem se tornado habitual nas LGs. Não na parte da condensadora, e sim na evaporadora. Nesse caso foi na condensadora. E pode acreditar, sensor de temperatura do tubo da serpentina. Ah, mas aí é fácil, é só ver lá se tem os 10 kΩ a 25 graus. Não, tem alguns testes que não está no manual, que o fabricante não explica e que nós temos pego aqui e frequentemente, não só com LG, em Samsung, pegamos também em equipamentos Fujitsu, pegamos em Daikin, em todas as marcas que está vindo aqui. Quando esse equipamento já tem um bom tempo de uso, nós temos pego esse problema de sensor. Mas eu vou mostrar para vocês ali na bancada como que é esse teste, porque ele é diferente do teste comum que a gente faz, tá? Então na máquina eu vou mostrar como é que nós fazemos na máquina. É um teste simples, tá? Que vai ajudar bastante vocês aí. Só que é o seguinte, não vale ter multímetro sem vergonha, safadinho, tá? Tem que ter pelo menos ali um multímetro mediano que tem uma escala ali de pelo menos ali 200 mega ohms, tá? De resistência. Aí a gente vai descobrir isso aí. Vamos lá para a bancada? E é isso aí, pessoal. Tô aqui com o multímetro, tá? Para nós testarmos aqui o sensor. Que eu falei para vocês que nós aqui fazemos um teste diferente, que ainda não viu, pessoal. Falar sobre isso também não vi em nenhum manual de fabricante, tá? Então eu vou dar essa dica aqui que vai ajudar bastante na hora de diagnóstico. Que sensor engana. Sensor tem umas pilantragens que ele faz conosco que é complicado. Vamos lá. Esse sensor que está com etiqueta eu só deixei marcado, tá, pra gente saber, mas esse é o que saiu original da máquina que estava com problema. Se você ver, ó, tá bonitinho o sensor, né? Não tá aquele preto. Até aqui tudo bem. Esse sensor, ele é de 5 kΩ, tá? E esse sensor, que é o sensor de ambiente, de ar externo, que vai lá atrás da serpentina para pegar a temperatura ambiente. Esse daqui é de 10 kΩ. A gente vai conferir isso aqui no multímetro, tá? Então nós temos este lado aqui. Este lado é o sensor de serpentina. Esse daqui, né, o lado direito, e o lado esquerdo é o sensor de ambiente. Se nós colocarmos aqui para medir a resistência deles, colocar por aqui, que é mais fácil. Esse sensor, que é o sensor da serpentina, está dando 5 kΩ, que a temperatura aqui está próximo dos seus 20 graus Celsius, 22 graus Celsius. O do meu ambiente aqui, né?
E aqui é o sensor de temperatura de ar externo, dando os 10 km certinho. Isso aqui ajuda bastante, tá, gente? Se vocês puderem ter essas pontas de prova, agulha para os seus multímetros, é a melhor coisa. É fácil de medir, dá para colocar aqui por trás do conector, sem precisar ficar desencapando esses fios aqui, cortando, que depois dá problema. Lembra que eu falei para vocês que teria que ter um multímetro pelo menos aí seus 200 mega ohms? Vamos colocar aqui em 200 mega ohms. Eu vou fazer o seguinte teste. Teste de isolamento do sensor, tá? O que acontece? Esses sensorzinhos aqui, principalmente da LG e da Samsung, eles têm gerado uma pequena fuga nessa parte aqui, tá? Nessa resina que eles colocam aqui dentro para isolar, porque o sensor ele tá aqui dentro, ele lembra até um Zenerzinho, bem parecido com o diodo Zener. E ele acaba dando algumas fugas que pode enganar o equipamento. Como vocês podem ver, tá ruim aqui. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil para tirar a medição. Aqui eu queria deixar de um jeito aqui para vocês poderem ver melhor. Vocês estão vendo essa fuga? Essa fuga que está acusando de 100 mega ohms, ela fica variando, tá? Isso daqui é uma fuga entre o fiozinho lá do sensor com a carcaça aqui, ó, com a carcaça de cobre do sensor. E isso pode interferir, pode não, ele interfere na tensão que passa pelo sensor, que é enviado pela placa, e começa a dar uma leitura falsa no equipamento. Lógico que vocês não precisam tirar isso aqui da máquina para fazer esse teste, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz aqui nos equipamentos. Mas essa fuga, ela tem gerado muita dor de cabeça. Ora funciona, ora não funciona o equipamento, ora fica com a rotação baixa, justamente por causa dessas fugas que tem acontecido nesses sensores. Agora eu vou mostrar lá no equipamento como a gente faz sem precisar tirar esse sensor de lá. E aqui eu deixei separado também, né, um sensor bom, que não tem problema. Esse daqui é o que a gente estava filmando, que é o que tem problema, que está com a etiqueta. Que a gente vai testar um bom. Vocês vão ver que ele não vai dar problema, né? Não vai dar resistência no corpo dele. Que na verdade sensores não podem dar essas resistências, né? Resistência para massa, como a gente chama. Colocar aqui no plug referente ao sensor. Ó, como vocês podem ver, ele não apresenta leitura nenhuma. Ele está na escala de 200 mega ohms. Tá aqui o plugzinho, tá? E é assim que tem que ser. Esse sim, o sensor está bom e a sua resistência interna também tá boa. O que acontece é que eu tenho notado que em muitos casos aqui nessa parte da resina ela racha. É como se entrasse umidade, alguma coisa aqui, e com o tempo isso daqui começa a umedecer a resina interna que tem aqui e começa a dar a condutividade. E é onde já começa a acontecer os problemas, só que isso é bem difícil perceber a olho nu. Agora nós estamos aqui na frente da máquina, né? Aqui é a LG 22.000 BTUs. Eu vou só soltar aqui o cabo do ventilador para ficar mais fácil a visualização. Aqui nós temos os plugs, né? Os plugs esse aqui é o sensor
do tubo de descarga, e aqui é o sensor duplo. Esse teste vale tanto para o sensor de tubo de descarga, porque ele acontece com ele também, tanto quanto nos outros sensores. Então, aqui é o mesmo teste, só que em vez de vocês pegarem e tirar o sensor, você pode fazer o teste por aqui, da mesma forma, o que eu mostrei lá, coloca-se aqui. E a outra ponta, em vez de colocar lá na carcaça do sensor, você pode colocar diretamente na lataria, como se eu fosse megar o sensor, né? A gente tem o termo megar, medir o isolamento do sensor. Porque a cobertura de cobre que tem no sensor de tubo, ele está sempre encostado nas carcaças e nos tubos de cobre, por isso você vai ter a medição. Se dessa forma aqui acusar uma leitura de resistência que nem eu mostrei ali na mesa, aí nesse caso vai ter que substituir o sensor para não ter maiores problemas. E é isso aí, pessoal, vai ficando por aqui mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, porque não é uma coisa comum que acontece, mas todo técnico precisa saber. E eita que tá trovejando, hein? São Pedro tá mandando aqui a sua trovoada. Essas coisas não são comuns acontecer, mas o técnico ele precisa saber disso, porque quando vão se esgotando as tentativas, vão se esgotando os recursos de diagnóstico, começa a surgir esses probleminhas mais chatos que às vezes são intermitentes. Eles não acontecem toda hora, uma vez ou outra. Então você tem que ter essa cartinha na manga aí, para na hora de fazer o teste você conseguir resolver o problema do seu cliente e colocar, óbvio, né, o equipamento para funcionar. Se gostou do vídeo, deixa o like pra gente aí que ajuda bastante. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que na medida do possível a gente vai responder sobre esses problemas. E até o próximo vídeo.